Bem-vindos aos animais que acabaram atacando seus próprios donos diante de todo mundo. Desde um cachorro que fez o pior com sua dona depois que ela desmaiou, até pessoas que criavam leões dentro de casa. Eu te desafio a deixar o like sem respirar e se inscrever no canal. Começamos com o caso de Mary Harvey. Vamos voltar para o ano de 2005, em uma fria noite na França. Isabelle de Noir, chamada nos primeiros relatos da imprensa de Mary Harvey para proteger sua identidade, estava enfrentando uma depressão severa. Desesperada, ela ingeriu uma enorme quantidade de remédios para dormir com a intenção de nunca mais acordar. Isabelle entrou em coma profundo no chão da sala de casa. É aí que entra seu cachorro, um labrador conhecido por ser extremamente carinhoso e empático. Ao perceber que sua dona não respondia, o animal entrou em completo desespero. Imagine a cena: o cachorro chorando, empurrando Isabelle com o focinho, latindo sem parar, tentando chamar a atenção de alguém. Sem obter resposta e vendo que ela continuava imóvel no chão, ele começou a lamber seu rosto de forma agressiva e depois a mordê-la levemente na tentativa de acordá-la. Mas o instinto animal e o estresse extremo acabaram tomando conta. O cachorro feriu gravemente parte do rosto de Isabelle enquanto tentava reagir ao estado dela. Quando Isabelle despertou, cercada de sangue e ainda sob efeito dos medicamentos, percebeu que havia sofrido ferimentos severos no rosto. O caso acabou entrando para a história da medicina, pois ela recebeu o primeiro transplante parcial de rosto do mundo. Mesmo depois de tudo, Isabelle nunca culpou seu cachorro. Ela sempre acreditou que ele apenas tentou salvá-la da única maneira que conhecia. Agora seguimos para o caso dos cães de Janet Bill. No ano de 2013, no tranquilo condado de Hampshire, na Inglaterra, Janet, uma mulher de 56 anos que vivia isolada com seus cães e gatos, sofreu um colapso médico fatal dentro de casa. Ninguém percebeu o que havia acontecido. Dias se passaram. Depois, semanas. Os animais ficaram presos sem água e sem comida. No início, tentaram arranhar portas e buscar ajuda, mas conforme o tempo passou, o instinto de sobrevivência falou mais alto. Quando a polícia finalmente arrombou a porta após denúncias dos vizinhos por causa do cheiro forte, encontrou uma cena extremamente perturbadora. Os animais haviam sobrevivido por semanas se alimentando dos restos da dona. Especialistas explicaram que, em situações extremas de confinamento e fome, a barreira entre animal doméstico e instinto de sobrevivência praticamente desaparece. Não por maldade, mas por puro instinto biológico. Continuamos com Bethany Stevens. Esse caso aconteceu em 2017 e deixou a comunidade da Virgínia, nos Estados Unidos, em choque absoluto. Bethany Stevens, de 22 anos, era apaixonada por animais e criava 2 cães pitbull com muito carinho. Certo dia, ela saiu para passear com eles por uma trilha em uma floresta próxima de casa, como fazia quase todos os dias. Mas daquela vez, Bethany não voltou. Seu pai, preocupado, saiu para procurá-la seguindo o caminho da trilha. O que ele encontrou o marcaria para sempre. No meio da floresta, os 2 cães estavam ao lado do corpo da jovem. O caso gerou inúmeras teorias na internet. Muitas pessoas se recusavam a acreditar que os cães dela poderiam ter causado aquilo, levantando hipóteses sobre assassinos ou ataques de animais selvagens. No entanto, a polícia confirmou que os cães haviam atacado Bethany durante um episódio extremo de agressividade animal. Especialistas acreditam que algum estímulo inesperado pode ter ativado um comportamento instintivo nos cães, fazendo com que eles entrassem em um estado de frenesi e deixassem de enxergar a dona como líder da matilha. Agora seguimos para o caso de Raymond Utt. Isso aconteceu na Flórida, em 2019. Raymond levava uma vida tranquila e solitária, tendo apenas seus cães como companhia. Um dia sofreu um ataque cardíaco fulminante dentro de casa e morreu instantaneamente. Assim como no caso de Janet, os animais ficaram presos sem comida nem água por vários dias. O calor intenso da Flórida acelerou a decomposição do corpo, enquanto os cães entravam em um estado extremo de fome.
Quando as autoridades finalmente entraram na residência, descobriram que os cães haviam sobrevivido, consumindo partes do corpo do dono. O caso abriu um intenso debate na comunidade médica sobre o comportamento animal após a morte dos donos. Especialistas em comportamento animal explicaram que cães domésticos geralmente resistem por dias antes de tocar no corpo de seus donos por causa do vínculo afetivo. Porém, quando a fome se torna extrema, o cérebro entra em modo de sobrevivência absoluta e o corpo deixa de ser reconhecido emocionalmente, passando a ser visto apenas como matéria orgânica necessária para sobreviver. Continuamos com o enigma dos 25 minutos, conhecido como o Relatório de Berlim. Voltamos agora para 1997, em um apartamento frio em Berlim, na Alemanha. Um jovem, mergulhado em uma crise existencial profunda, decidiu tirar a própria vida. Ele se trancou na sala ao lado de seu fiel pastor alemão. Até aí, uma tragédia humana lamentável. O realmente assustador começou poucos minutos depois. Os vizinhos ouviram o disparo e chamaram imediatamente a polícia. As viaturas chegaram cerca de 45 minutos após o tiro. Quando os policiais arrombaram a porta, esperavam encontrar uma cena comum de suicídio, mas o que viram os deixou completamente em choque. O pastor alemão já havia ferido gravemente o rosto e o pescoço do dono. Após a autópsia e análises feitas no animal, os peritos concluíram que o cachorro começou a atacar o corpo apenas 25 minutos depois da morte do homem. Esse caso se tornou um marco para a ciência forense, porque destruiu o mito de que animais domésticos só recorrem a isso após dias ou semanas passando fome. O prato de comida do cachorro estava cheio. Então, por que ele fez aquilo? Especialistas em comportamento animal explicaram que o pastor alemão, ao ouvir o disparo ensurdecedor e ver o dono caído em uma poça de sangue, entrou em um estado extremo de pânico. O animal começou a lambê-lo freneticamente tentando acordá-lo, mas ao sentir o gosto do sangue, seus instintos mais primitivos acabaram sendo ativados de forma repentina. Agora seguimos para o caso dos cães resgatados de Darlene Conley. Nos mudamos para o estado de Washington em 2011. Darlene era conhecida por ter um enorme coração. Sua paixão era resgatar cães abandonados, maltratados ou de rua, oferecendo abrigo em seu grande quintal enquanto buscava novos lares para eles. Ela acreditava profundamente que o amor podia recuperar qualquer animal, mas a natureza instintiva dos cães acabou mostrando o outro lado. Em uma tarde comum, Darlene saiu para alimentar e conviver com os animais resgatados em seu quintal. Ninguém sabe exatamente o que desencadeou o desastre. Talvez um dos cães tenha se assustado. Talvez algum movimento brusco tenha provocado uma reação em cadeia. O fato é que um dos cães grandes avançou sobre ela. No comportamento canino existe algo conhecido como mentalidade de matilha. Quando um animal dominante ataca, os outros podem seguir o comportamento por puro instinto social. Em poucos segundos, vários cães avançaram juntos. O caso gerou um enorme debate sobre os riscos de acumular animais com históricos desconhecidos ou violentos. Quando a polícia chegou, os cães estavam extremamente agressivos e protegiam o corpo de Darlene como se fosse uma presa. Alguns chegaram a tentar atacar os policiais, obrigando as autoridades a reagirem para conter a situação. Continuamos com o caso dos Chihuahuas de Nebraska. Esse caso aconteceu em 2007, nos Estados Unidos, e é frequentemente citado por cientistas para mostrar que não importa o tamanho ou a raça do animal quando o assunto é instinto de sobrevivência. Um homem de meia idade que vivia sozinho em um pequeno apartamento morreu por complicações naturais de saúde. Suas únicas companhias eram 2 pequenos cães da raça Chihuahua. Como ele não tinha muitos familiares próximos, seu desaparecimento passou despercebido por 2 semanas. Quando os vizinhos chamaram o administrador do prédio por causa do cheiro forte, as autoridades entraram, esperando encontrar os cães mortos por fome. Mas ficaram surpresos ao ver que os 2 animais estavam vivos, ativos e bem alimentados. Eles sobreviveram, consumindo restos do corpo do dono durante vários dias. Agora seguimos para o caso de Clara Cliver, no Reino Unido, em 1994. Clara era uma senhora idosa e muito solitária, que vivia tranquilamente em uma casa de campo acompanhada apenas de seus gatos domésticos.
Um dia, ela sofreu uma grave queda da escada, ficou inconsciente e acabou morrendo no chão da sala. Os gatos não tinham como sair para caçar e a comida deles acabou nas primeiras 24 horas. Especialistas explicam que, diferente dos cães, os gatos possuem um comportamento mais independente e instintivo. Poucos dias depois, eles já estavam se alimentando do corpo de Clara. O caso reforçou algo que muitos especialistas em comportamento animal já acreditavam. Cães costumam manter um vínculo emocional mais forte com seus donos e geralmente entram em desespero ou tentam protegê-los antes de agir por puro instinto. Já os gatos, por serem predadores solitários por natureza, tendem a reagir de maneira mais pragmática quando percebem que o corpo já não apresenta movimento ou sinais de vida. Se você teria coragem de continuar assistindo casos como esses, sozinho à noite, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos de mistérios, casos reais e histórias perturbadoras.